Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série de matemática básica. E na semana 5, o primeiro vídeo vai abordar o tema de equações. Então a gente vai tratar de equações elementares, que são, na verdade, a equação do primeiro e a equação do segundo grau. Então a gente vai começar aqui entendendo a ideia, o conceito de equação, o que significa equação. Então, a equação é uma sentença matemática, com um sinal de igualdade e que apresenta pelo menos, uma letra representando um número desconhecido, Chama-se, nesse caso, então, de equação. Exemplos de equação, Então, a gente pode ter 2x igual a 4, então isso aqui é uma equação. Então, a gente tem uma igualdade, tem pelo menos uma letra, Outro exemplo, a gente tem também a ao quadrado igual a 4, 4 mais m igual a 5. A gente também pode ter 3x menos 5y igual a 7. É também uma equação, apesar de ter mais de uma. Então é pelo menos uma, que tem duas variáveis, x e y. Então todas essas e outras que respeitem essa condição, elas são equações. Agora, o que não é equação? Então você tem essa seguinte questão. A gente tem aqui 2x maior que 4, não é equação. A gente tem também a ao quadrado menor que 4, também não é equação. Nesse caso aqui, qual é a condição? A condição, pessoal, é esse sinal aqui, maior, menor, maior igual, menor igual. Quando aparecer esse tipo de sinal, a gente não está falando de equação, mas sim a gente está falando de uma inequação. Esse é o termo quando não tem o sinal de igualdade. Ao invés disso, ele vai ter o sinal de menor ou de maior, Como nesses dois aqui que eu coloquei. Então, nesse tipo de situação aqui, isso não é equação, e sim uma inequação. Mas a forma de resolver é a mesma. Bom, agora vamos entender o conceito de raiz, O que significa raiz? Raiz, pessoal, é a mesma coisa que a resposta da equação. Então, a incógnita de uma equação ela pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença vai ser verdadeira. Então, por exemplo, a gente vai verificar se esse número aqui, menos 1, ele é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Como é que eu faço para verificar isso? Como é que eu faço para verificar que menos 1 é raiz dessa equação? Simples, a gente faz o esquema de substituição. No lugar do x, eu vou trocar por menos 1. Então, ele vai ficar assim, 8x mais 3 é igual a menos 5, Esse é o começo. No lugar do x, eu vou trocar por menos 1. Então, vai ficar 8 vezes menos 1 mais 3 igual a menos 5. Aí, a gente faz esse cálculo aqui, Esse cálculo aqui no primeiro membro. Então, 8 vezes menos 1 vai dar menos 8. Então, vai ficar menos 8 mais 3, Que é a próxima linha aqui, Menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Menos 8 mais 3 a gente resolve, então, Menos 8 mais 3 é quanto? É menos 5. Então, você observa o seguinte, o que foi que a gente achou? A gente achou uma igualdade. Então, de fato, menos 5 é igual a menos 5. Tá ok, A conta bateu. Se a conta bateu, então, menos 1 ela é a resposta da nossa equação inicial, 8x mais 3 igual a menos 5. Então, pessoal, para você saber se tal número ele vai ser raiz, é muito simples. Você apenas pega esse número e coloca no lugar do x, E faz os cálculos. Agora sim, pessoal, a gente vai começar, depois de pegar essa ideia inicial de equação, agora a gente vai abordar a equação do primeiro grau. Então, o que significa a equação do primeiro grau? É uma sentença aberta, ou seja, o que significa isso? É uma sentença que tem letras e é expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas, ou seja, soma, subtração, divisão, multiplicação. Então, a equação do primeiro grau é isso. No caso, estamos tratando de uma equação do primeiro grau, como eu falei. Então, por isso, o expoente da variável ele vai ser sempre 1. Então, do primeiro grau, a equação do primeiro grau
a potência, a maior potência dela só pode ser 1. Então, um exemplo aqui, ó. Um aluno de Santa Cruz alugou um filme, né, sobre a vida de Luiz Gonzaga. O preço dado pela expressão é o preço do aluguel da fita, né, do filme, é 6x menos 9 igual a 9. Ele quer saber o preço do aluguel do filme. No caso, quanto é o preço? O preço é x, né? Então a gente faz o quê? A gente resolve a expressão. A gente tem 6x menos 9 igual a 9. Então o que é que eu faço com menos 9? O menos 9 ele vem para cá, positivo, né? Então vai ficar 9 mais 9, que dá 18. O 6 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter 18 por 6, que vai dar 3. Ou seja, o valor do aluguel do filme é R$3. Outro exemplo aqui, o seguinte. Sendo U igual a Q. O que significa isso, pessoal? U, ele fala U aqui, no caso é o universo ou conjunto. É o conjunto. Eu costumo falar de conjunto, tá? Então, é o conjunto. No caso aqui, a letra aqui é Q. O que significa a letra Q? Bom, vocês vão ver matemática 1, né? Aqui é só uma antecipação. Esse Q significa o conjunto dos números racionais. O que quer dizer racionais? São frações, né? Então, a gente está falando aqui dos números que são frações. Aí ele quer o seguinte, ele quer que você resolva a equação, né? 2 vezes, em parênteses, né? X menos 2 menos 3 vezes, outro parênteses, 1 menos x, é igual a 2 vezes, outro parênteses, x menos 4. Então você tem essa expressão aqui, ele quer que você desenvolva, né? Encontre o x. Então nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, né? Da multiplicação, que quer dizer o que isso? Eu vou multiplicar os termos aqui, ó. Deixa eu apagar então esse início. Vou apagar aqui, tá? Então a gente vai ter a seguinte situação. A gente multiplica, né, o número que está fora do parênteses com os que estão dentro do parênteses. Então a gente tem isso, ó. A gente tem aqui, ó, 2, né? Então vai ser 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Aqui do mesmo jeito, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3. E menos 3 com menos x, ó, atenção no sinal, pessoal. Menos com menos é mais, né? Então 3 vezes x fica 3x. No outro lado, a gente vai ter 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Então a gente tem uma equação, né? Equaçãozinha básica de primeiro grau. Então nesse caso, a gente vai encontrar o x agora, né? Então a gente vai organizar. Então eu pego o 2x que está mais aqui, ó. Ele vem para cá o quê? Menos. Então eu vou ter 2x mais 3x menos 2x. O menos 4 e o menos 3 vai passar para o outro lado do igual. Vai ficar menos 8, menos, no caso é menos, vai ficar mais. Vai ficar menos 8 mais 4. O menos 3 também vai passar para o outro lado mais, né? Então eu vou ter 2x mais 3 menos 2. Então aqui vai dar 3x, né? No outro lado eu vou ter menos 8 mais 4 mais 3, que vai sobrar menos 1. Então quem vai ser o x? O x nesse caso vai ser menos 1 dividido por 3. O 3 ficou aqui fora, mas na verdade é para ficar aqui, ó. Menos 1 terço. Então essa é a solução aí da expressão original. Por isso que ele colocou o conjunto como sendo racionais. Porque a resposta ficou em forma de fração, né? Certo? Continuando agora aqui, um outro exemplo, pessoal. Esse tipo de exemplo a gente vai trabalhar muito aí na nossa lista de atividades, tá? Que é aquela questão que eu falei lá no começo do curso nosso, que é o quê? É você poder traduzir o que está no português e trazer isso para um símbolo. Então, com expressões de matemática. E a gente vai trabalhar isso muito, né? Então, nesse exemplo, ele fala isso. Somando as idades de Ana e Beatriz, obtemos 15 anos. Calcule as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Então, pessoal, não se assustem. A ideia é simples. Eu vou pegar o que está aqui no português e transformar isso em uma equação.
Então, primeiro vai ficar o seguinte. Ana, eu não sei quem é x. Beatriz vai ser 15 menos x. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a soma das duas, Ana e Beatriz, é 15 anos. Então, se eu chamei uma de x, a outra tem que ser a soma menos o valor de Ana. Concorda? As duas juntas somam 15 anos. Então, eu chamo uma de x, a outra tem que ser 15 menos x. Qualquer dúvida sobre isso, pessoal, é só vocês entrarem em contato comigo ou então a gente conversa isso no nosso encontro semanal. Continuando aqui, então, a gente vai colocar isso na equação. Ele diz o seguinte, o que foi que ele disse no final aqui? Ele disse que o dobro da idade de Ana, ou seja, se Ana é x, o que significa o dobro? O dobro significa 2x. Então, o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Quádruplo aqui, meu povo, ó, quer dizer o quê? Quer dizer 4 vezes, né? Então vai ser 4 vezes a idade de Beatriz, que é 15 menos x. Pronto. Era isso que a gente queria, né? A equaçãozinha básica. Agora é só desenvolver. Então vai ficar 2x, né? Esse 4 multiplica com 15, então fica 60. E o 4 vezes menos x fica menos 4x. Depois eu pego o menos 4x, coloco no primeiro membro. Então vai ficar 2x mais 4x igual a 60. Eu vou somar os que tem x, né? Então vai dar 6x igual a 60. Finalizando, x é igual a 60 sobre 6. No caso, então, x é igual a 10. Ou seja, x é quem? X é Ana. Então, se Ana tem 10 anos, Beatriz vai ter 5 anos. E finalizamos aí a nossa questão. Bom, pessoal, agora sem mais delongas, eu vou começar aqui a equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau, um nível aumenta um pouco, tá? Mas isso não significa que vai ficar mais complicado, não. É só uma questão mais de atenção. Então, a gente vai definir a equação do segundo grau. Então, o que significa a equação do segundo grau? São equações que têm esse formato agora. Ó. Você perceba ó, que a gente aumentou um pouco o tamanho, né? Então, a maior potência vai ser 2 agora. Por isso que ela é chamada do segundo grau. Então, o formato dela é sempre esse. ax ao quadrado mais bx mais c, né? Então, a gente tem 3 termos agora, a, b e c. E o a é o cara que interessa, é o cara mais importante, porque ele é o que tem o x ao quadrado. Então, por exemplo, ó, aqui são exemplos de equações. A gente tem 3x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Quem vai ser o a aqui? No caso, o a é 3, porque ele que tem quadrado. O b é menos 5 e o c é 6. Finalizamos aí a identificação, né, dos coeficientes. Outro exemplo, x ao quadrado menos x mais 12. Quem vai ser o a, pessoal? Aí é o seguinte, se o a não é identificável, então subtende-se que ele é 1. Então, o A é 1, o B é menos 1, o sinal interessa, menos 1, e C, no caso, é 12, né? Então, já dá para a gente identificar o seguinte, o A é o que tem x ao quadrado, o B vai ser o cara que tem só x, e o C é o cara que não tem nenhuma letra, certo, pessoal? É o termo independente. Agora, é o seguinte, a gente vai começar a resolver, né? Então, se a equação for de segundo grau, a gente pega aqui na forma normal, né? A forma clássica que eu acabei de mostrar, ax ao quadrado mais bx mais c, né? O a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, ele vai deixar de ser de segundo grau e vai virar do primeiro, o que não nos interessa. Então, para encontrarmos as raízes, ou seja, para encontrarmos as respostas, né, dessa equação, se existem, né, a gente vai utilizar a nossa famosa fórmula, né? O pessoal fala de que é de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara, eu chamo de delta. Aí, pessoal, é o seguinte, essa fórmula aqui, pessoal, ela vai acompanhar vocês durante todo o nosso curso. Não só de matemática básica, vocês vão ver isso em matemática 1, vocês vão ver isso em matemática 2, vocês vão ver isso em matemática 3. E se vocês ainda forem para a faculdade, verem engenharia ou coisa parecida como física, aí também vocês vão ver isso também. Então, essa fórmula aqui, pessoal, ela vai acompanhar vocês para o resto aí dos estudos aí na sua vida acadêmica.
principalmente para quem for entrar na área de cálculo. Então a fórmula é essa, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dividido por 2a. Lembrando, né? O a, o b e o c a gente vai tirar da equação que ele vai nos dar, né? Ele tem que dar a equação para poder tirar o a, b e c, né? Aí o seguinte, eu posso colocar isso de forma abreviada, né? Então eu posso chamar o seguinte, o b ao quadrado menos 4ac, né? Tudo que está aqui dentro da raiz, eu posso chamá-lo de delta, né? A letra grega, no caso, delta. Então, a gente fica dessa forma aqui, a mesma fórmula, né? Só que reescrita. Vai ser menos b mais ou menos. Ao invés de botar tudo isso aqui, eu só boto delta, né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, pessoal, essa vai ser a fórmula, né? Para a gente poder resolver qualquer questão que envolva a equação do segundo grau. Aí tem algumas condições, né, em relação ao delta. Então, se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, né, a gente faz o delta e, por exemplo, sei lá, dá 9. 9 maior que zero. O que significa? Significa que a equação ela vai ter duas raízes diferentes, né? A gente chama de x' diferente de x2', né? Ou x1 diferente de x2. Se o delta for igual a zero, o que vai acontecer com as respostas? Se delta for igual a zero, as respostas vão ser iguais. E finalizando, se o delta for negativo, né, ou seja, menor que zero, a equação ela não vai ter raízes. Ou seja, se o delta for negativo, pessoal, a equação não tem solução. Certo? Não tem solução. Por quê? Porque se o delta for negativo, eu vou ter raiz quadrada de um número negativo, né? Por exemplo, menos 9. Raiz quadrada de menos 9, isso, pessoal, isso não existe. Não pode acontecer o delta dar negativo, tá, pessoal? Isso não existe. Porque a gente está trabalhando no mundo real. E no mundo real não existe raiz quadrada de número negativo. Aí você pode perguntar, e professor, fora esse mundo real, existe outro mundo? Sim, na matemática existe um outro mundo, só que vocês vão ver isso mais na frente, lá em Matemática 3. Então não se assustem agora. O que é importante saber agora é que se o delta for negativo, a equação ela não vai ter resposta, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Determine as raízes da equação, né? A equação que ele deu aqui, ó, foi essa. X ao quadrado, a gente tem o quê? X ao quadrado menos 5x mais 4, né? Vamos identificar os coeficientes. Quem vai ser o A? O A vai ser 1, o B vai ser menos 5 e o C vai ser 4. Então, pessoal, primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente faz o nosso delta, né? Então, delta é quem? É B ao quadrado menos 4AC, né? Então, no lugar do B, eu vou trocar por menos 5, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. O A vai ser 1 e o C vai ser 4. Aí a gente faz os cálculos, né? Menos 5 ao quadrado é quanto? É 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 dá quanto? Dá 9, né? Então, o delta é 9. E olha só, ele é positivo, né? Então, continuando agora, na segunda parte, depois que a gente faz o delta, a gente faz agora o x, né? A fórmula do x, como eu falei antes, é menos b. Se o b é menos 5, ó, o b é menos 5, né? Então, menos daqui da fórmula com menos daqui do 5, ó, vai ficar menos com menos, né? Então, vai ficar mais, né? Mais aqui. O delta deu 9, então vai ficar raiz de 9, que no final dá 3. E embaixo, 2 vezes a. Se o a é 1, então fica 2 vezes 1, no caso, finalizando 2. Aí você vê o seguinte, pessoal, você tem aqui, ó, mais e menos juntos. Então, se eles estão juntos, a gente separa. Então, o x1 vai ser somando e o x2 vai ser subtraindo. Se bem que a ordem, pessoal, tanto faz, tá? Mas é bom começar com a soma e depois terminar com o menos. Então, somando, 5 mais 3 fica 8. 8 dividido por 2, finalizou 4. A outra resposta, eu vou ter 5 menos 3, que dá 2. E 2 dividido por 2, sobra 1. Ou seja, a equação, né, tem duas respostas. As respostas são diferentes, né?
porque o delta deu maior que 0. Então as respostas são 1 e 4, resolvendo então a questão. Muito simples, pessoal. É uma questão apenas de substituição. E era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? A gente vai trabalhar essa parte na nossa lista de atividades. Eu aconselho vocês a resolverem aí o mais rápido possível, tá? Para que a gente possa retirar as dúvidas aí no nosso encontro semanal. Era isso, obrigado e até a próxima.